Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual horário que você esteja ouvindo este incrível podcast. Eu me chamo John e eu sou estudante de teatro da PUC. Estou dando início a este podcast com o nome Papo Poggers. Peço que cada convidado se apresente, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Alan Luiz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marco Antônio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Matheus Gondek. Muito obrigado. Agora vamos dar início à nossa roda de conversa. O Marco ele vai falar qual o espetáculo que a gente assistiu, como também vai falar um pouco do elenco. E qual vai ser o nosso autor crítico de arte que a gente vai estar se baseando para fazer uma crítica um pouco mais elaborada sobre o espetáculo? Por favor, Marco. Obrigado, John. Nosso espetáculo de teatro que nós assistimos foi a peça Rotação, com os atores Giovanni e Lívia, sendo Giovanni um anão, a iluminadora Sami Monesti, tendo também algo muito interessante, que foi uma intérprete de Libras, da TAI, Libras e Culturas, sendo espaço, sendo dentro do palco e tendo como o diretor principal, Fernando de Proença. Essa peça, que não é sobre escadas, a gente escolheu o Thompson como ideia principal das falas, porque a peça se tratava muito da ideia de simbolismo. Nada é o que parece, nada é o que é. Por quê? Os atores eles usavam as escadas como forma de locomoção e também como forma de comunicação com a plateia. Eles iam para algum lugar, só que eles tinham um motivo para isso, era uma ideia para eles terem uma intimidade com o público. E esse público ele estava dividido em dois, entre o Giovanni e a Lívia. E eles chamavam a gente da plateia para o palco para participar, pedir para passar debaixo da escada, deitar nela, enquanto ele dizia que passar debaixo da escada não vai gerar maldições ou mau azar para ti, o que é uma quebra de estigmas e superstições que afetam a nossa realidade, o nosso mundo, principalmente no Brasil, onde temos tantas coisas assim. Cai uma faca, você tem que fazer um X no chão com ela depois, ou deixar o chinelo de cabeça para cima, e assim por diante. Também os atores eles pediam para que você descrevesse o que você via depois de um certo momento. Falar o que tinha na sua frente, como era a pessoa na sua visão. Além de que o espetáculo ele tinha uma influência muito brechiana. Quando o Giovanni, o anão, ele descrevia as ações que a iluminadora estava fazendo. Um momento tinha um foco de luz nela e ele começava a descrever as suas falas para ela. E essa era a parte que eu achei interessante do espetáculo. Passo agora para o Matheus. Então, Então vamos dar continuidade, falando um pouco da parte técnica do espetáculo. O figurino, a iluminação, a cenografia, como também o espaço. Não é um espaço muito convencional para um público de teatro. Dentro do próprio teatro, a gente entra pela parte de trás. É bem interessante olhar o teatro dessa maneira. E em nenhum momento a gente vai para onde tem bancos, onde geralmente a gente senta. A gente sempre fica no palco, às vezes em pé, ou senta no próprio chão, ou nas escadas, que são vários tipos de escadas. Interessante. Na verdade, teve essa quebra mesmo. Agora que você comentou, eu lembrei. Que foi muito legal esse conceito. Tipo, literalmente, a gente tá participando da peça, do espetáculo, no caso, a gente tá participando do espetáculo, só que no palco, com ambos os atores ali. Tipo, é quase como toda essa questão de que a peça quer passar, de você mudar a perspectiva das coisas, você ver as coisas de uma outra perspectiva, de um outro ângulo.
seja um ângulo mais alto subindo as escadas, seja um ângulo mais baixo descendo ou por baixo das escadas, que seja sentado em uma escada ou perto de uma escada, no chão, qualquer coisa que seja assim. Mas eu achei bem legal todo esse conceito, quase como tudo que a gente tá fazendo lá, tudo que a gente tá assistindo e participando em um geral, parece que é incentivado para essa mudança de perspectiva, de visão, né? Sim, eles trabalham bastante a questão da visão através da iluminação, né? Tem um certo momento onde tá tudo escuro e um dos atores pergunta o que você vê. Nada, né? Porque tá um breu. E de repente acende a luz em um canto e ele escolhe uma pessoa e pergunta o que você vê. Aí a pessoa fala, eu tô vendo piano. Daí acende a luz no outro canto. Eu tô vendo um extintor. Então, eles também brincam com essa questão da perspectiva de visão. Uhum. Às vezes tinha um foco em pessoas específicas do cenário, do ambiente. E tinha muita questão de você descrever as pessoas que você estava vendo também. Mas eles. Eu não sei bem explicar, era sempre uma. Era uma descrição quase como se fosse mesmo parte do cenário, assim. Eu tô vendo uma pessoa com uma camiseta vermelha, usando meias listradas, tem cabelos loiros, papá, pipi. Mas é que eu acho que, querendo ou não, por a gente estar no palco, a gente fazia parte do cenário. Então, de certa forma, a gente estava sim fazendo uma descrição do cenário. É verdade. Olhando por esse lado também. E o jogo com as escadas? O jogo com as escadas que eles tinham, assim, a questão desse jogo com a cenografia, além de me dar uma vontade avassaladora de subir e descer escadas. Aquelas escadas especificamente, eu não sei porquê. Nenhuma outra escada me deu vontade de subir e descer, igual aquelas escadas específicas que eles estavam subindo e descendo. Mas essa questão desse jogo com as escadas, de você poder modelar os caminhos de formas diferentes e ter toda essa. Eu não sei com vocês, mas comigo tinha uma certa tensão em ver eles fazendo um trajeto, especialmente quando eles chegavam nas escadas mais altas Sim. em si. Porque, tipo, Uhum. meu Deus do céu, mano, se equilibra direito aí, senão sei lá. Tipo, dava sempre uma tensão. Dava sempre uma tensão, uma impressão de que alguém ia cair. Eu Mas não no sei, fim. eu fiquei muito impressionado, inclusive, que eles não caíram, não tropeçaram, não bambearam, foram certinho em todos os momentos. Sim, era tipo um trajeto limpo. Não tinha nenhuma hesitação no que eles estavam fazendo. E eu gostei muito também desse jogo de você, em algum momento, a plateia, como você falou, da plateia ser cenário, de eles incentivarem a plateia a ter algum tipo de conexão com alguma escada, com alguma das escadas que estavam ali no cenário. Sim, sim. Então, pode se sentar nessa escada, só forma esse ângulo, esse ambiente em si. E ao mesmo tempo, eram formas diferentes de interagir com as escadas do cenário da peça. Eu, inclusive, fiquei muito mais apegado à escada que estava no lado esquerdo do que quando eu troquei de lado. Pois é, eu Uma coisa, gostei de ficar. uma Pode coisa falar. que eu tava pensando depois, lançar uma reflexão aqui, ver se Tá. alguém concorda comigo. Eu tive a visão de que quando eles estavam subindo as escadas e descendo as escadas, pela aquela meia-lua, e lançando textos, né? Eu tive a visão de que aquilo podia representar como se fosse o percurso da vida. Porque a vida é cheia de altos e baixos, às vezes você se encontra com alguém e às vezes você interage com essa pessoa e às vezes você só ignora ela. Como se a gente estivesse andando na rua e passa por uma pessoa. Ou cumprimenta ou faz nada. Real. E outra coisa, com toda essa quebra de simbolismo do espetáculo, tem a questão do nome da peça. Que da primeira vez que eu ouvi o nome lá né, no site, primeira vez que eu tinha visto o nome, eu não tinha entendido. Fiquei, rotação. Mas aí quando você vê no cartaz a forma que está estruturado, você pode traduzir como rota e ação. Pois Mano, é. Muito interessante isso. design. Absolute design, sinceramente.
Mas outra coisa que eu também senti é que eu achei que foi uma boa, de novo, essa coisa de, foi um bom jogo de circunstâncias. Que como tinha, né, um dos atores era um anão, você tem a gente não tem a perspectiva, mas enquanto ele tá fazendo a peça, toda a transição, tá se locomovendo pelas escadas, cara, tipo, pra ele é outra, vamos dizer, outra proporção todo aquele trajeto. Cara, é verdade, não tinha pensado nisso. Mas é Sim. verdade. É um trajeto Pra mais ele, difícil, maior. sim, tipo, pra gente a gente tá vendo normal, mas pra ele é outra proporção todo aquele trajeto, todo aquele caminho, assim, tipo, de subir aquela escada. Mano, aquela escada que eu já achava ela alta, tipo, pra mim, a escada maior que eles tinham lá. A de 16 madeira. degraus. É uma loucura. É uma loucura, velho. Mas é muito legal também. Realmente, quando eles estavam passando as escadas, se um dos dois fosse cair, eu apostaria no Giovanni. Eu achei que, por ele ter uma altura desfavorecida, ele seria mais propício a cair, mas eu acho que ele foi até melhor do que a Lívia. Isso é uma É coisa. porque. E Isso é uma coisa que o Júlio, o nosso professor de corpo, sempre comenta, que ator tem que ser condicionado. Eu fiquei muito impressionado a primeira vez que eu vi o Giovanni mover uma das escadas maiores. Ele entrava embaixo da Nossa. escada e ele levantava com as duas mãos uma escada de tipo, sei lá, a escada tinha 3 metros de altura, sei lá, 2, 2,5. E ele tipo entrava embaixo da escada, ele levantava e ele tipo carregava a escada assim, ele tinha uma força considerável. Mas ele tinha um Na braço hora, bem definido também. Ele Uhum. tinha sim, era bem sim. atlético. Na hora que ele foi puxar aquela escada maior lá pro meio, eu até pensei, será que ninguém vai ajudar ele? Aí ele só pegou e saiu andando tranquilamente, como se não fosse nada aquilo ali. Aí depois até tentei dar uma levantada. Não é um negócio leve, realmente não é uma escada leve. Eu dei uma encostada ali. Eu fiquei, nossa, se fosse eu aqui, será que eu ia conseguir fazer que nem ele? Pois é. Doideira. Bom, vocês querem discutir um pouquinho sobre o negócio da semiótica, né? O Thompson trabalha um pouquinho isso. Eu queria retomar um pouco esse pensamento de o que é um símbolo, né? A coisa de um símbolo, um signo, um significado. Vocês lembram mais ou menos disso? Pra gente debater um pouquinho? sim, Eu claro. me, eu me lembro, eu não sei, eu posso confundir um com o outro, sempre, sempre confundir a parte de signo, símbolo e tudo mais. Mas eu me lembro, eu me lembro. E eles jogavam bastante com isso, na questão de que tinha muita fala, muito comentário inteligente em si que representava subidas e descidas em si. Tinha a Sim. questão de subir na vida, tinha a questão de, como é que é, descer o cacete em alguém, literalmente. Aham. Tinha várias expressões que eles usaram com subir, descer e tudo mais. Foi bem interessante. Mas vamos parar pra pensar. Vocês lembram o conceito de um signo ou um símbolo? Pode resumir? Então, Eu lembro, Pode resumir. mas eu não lembro qual é qual. segundo a semiótica, um símbolo ou signo é qualquer coisa que você diga que é um símbolo ou um signo. Naquele caso, eles diziam que escadas são um signo ou um símbolo. Uhum. Além disso, tem o significado e o significante. Ah, sim. O significado, ele não é constante. Ele difere de intérprete para intérprete. Então, por exemplo, quais foram alguns dos significados que eles atribuíram para escadas? Vamos ver. Alguém tem alguma? Chegou a pensar alguma coisa? Principalmente dos textos que eles deram. Tinha umas coisas bem poéticas, assim, que foi bem interessante. Parecia normalmente que era algo sobre representar
caminhos. O que eu entendi muito da linguagem que eles falavam nos textos sobre escadas e o significado delas era sobre caminhos e a dificuldade que alguns caminhos poderiam apresentar em relação a outros. Tipo, quando ela usa aquela escada que dobra. Não, ela usa uma escada que dobra com uma escada em cima daquela escada. Ela coloca de alumínio em cima da outra. E ela vai aumentando o degrau, vai subindo a escada dos degraus da outra escada e vai removendo aqueles degraus mais abaixo. E tipo, cada vez fica mais complicado ficar em cima daquele degrau, mas ela continua lá e inclusive ela fica de pé, né, naquele degrau, se eu não me engano. Ela fica de pé. Ela fica tentando se equilibrar. E vai dando o texto dela. Então, pra mim ficou muito fixa a questão de caminho, de trajeto, de rota mesmo. De como você se adapta aos caminhos que são colocados aos caminhos que são colocados na sua vida, por assim dizer. Inclusive, sim, em algum dos textos eles falaram alguma coisa sobre isso de se adaptar aos caminhos. Inclusive, se eu não me engano, foi na hora que eles estavam fazendo aquela volta de pegar 3 escadas e ir andando por aí só com as 3. É verdade, de mudar elas de lugar. Sim. Formar um caminho com as diversas construir escadas. o próprio caminho num terreno mais difícil, alguma coisa assim. Sim. E teve um jogo, inclusive, né, que voltando ao que o Marco tinha comentado sobre a acessibilidade que tinha, né, a intérprete de Libras, que inclusive estava bem incluída lá no espetáculo em si. Ela não estava agindo na parte das escadas junto ali nessa performance, mas ela estava inserida ali no meio de toda a ação, enquanto ela realizava as libras dela. Inclusive ela fazia bastante jogo de corpo, bastante interpretação corporal com isso. Mas brincando com essa questão da acessibilidade, lá mesmo eles fazem um comentário sobre a acessibilidade que uma escada pode representar. De que, em geral, a escada é utilizada para você ter acesso a algo, mas nem todos vão ter acesso à escada. Nem todos vão conseguir usar uma escada. E também tem essa brincadeira com esse jogo, e tem muito disso nos comentários que eles fazem. Com a questão de... A questão do jogo de iluminação eu fiquei mais confuso, específico. Na verdade, agora parando pra pensar, era muito sobre era direcionar o seu olhar pra você descrever algo, que era naquele momento que a gente tava descrevendo o que a gente olhava, que a gente estava vendo. Eu acho que o ponto da iluminação, ele ainda foi tecnicamente simbolista, mas eu acho que ele foi um pouquinho mais realista que o restante. Tanto a performance corporal como vocal, interpretativa deles era muito simbolista no geral, mas eu acho que a iluminação, particularmente, foi um pouquinho mais realista, assim. Eles usavam realmente para apontar aquilo que eles estavam falando. Não era exatamente... Não tinha tanto esse elemento. Foco. Exato. Eu interpretei bastante as escadas, muito como tipo um ciclo da vida mesmo, assim. Eles começam andando em uma certa velocidade. Depois eles vão reandar aquele caminho em uma outra velocidade. Aí depois, quando eles trocam para aquelas 2, 3 escadas, que eles vão montando o próprio caminho, é uma coisa muito agitada. Há uma certa ansiedade, porque a respiração deles começa a ficar ofegante. Aí você olha a intérprete, também ela vai ficando mais agitada na Libra, até na face, ela traz bastante expressão facial nela. E como aquilo vai embolando até a intérprete. E no fim, quando eles falam pro próprio público montar um caminho, o público vai e monta um caminho junto com eles de escadas, eles vão andando e pá. Aí tem aquele ápice que para, ele dá os dois se beijam. Aí depois, ali eu sinto que ficou um pouco mais tranquilo o espetáculo, tipo, Mas isso... quase que indo pra um final de ciclo de vida. Mas isso é uma boa pra pontuar. O beijo que eles dão no meio do palco. Antes dessa cena, o texto do Giovanni, ele fala isso, ele fala um beijo no centro da cena.
E aí, É verdade. e aí acontece, também bem brechiano, mas Sim. eu vou pegar um elemento de. Aí é um pouco mais técnica de puxar foco da plateia mesmo. Porque até então eles estavam naquele jogo ali e tal, tava tipo divertido, a plateia tava participando lá, ajudou a montar o caminho com as escadas e tal. E aí quando eles se beijam no meio da cena, inclusive a iluminação troca nessa hora, dá uma. Tipo. Todo mundo para, entende? Porque é um negócio totalmente Uma coisa diferente do que chocante. estava sendo feito até agora. É chocante. Então é um. E o mais engraçado é só um beijo. É um Quer dizer, beijo. tipo, É não o é, beijo, assim, né? é só um beijo, depende do contexto, depende do contexto. Porque é um beijo que você provavelmente daria em uma pessoa que você namora. Só que não naquela circunstância onde tem várias pessoas assistindo, no geral. Então essa que é uma quebra bem E é um beijo brusca também. demorado também, não é um beijo assim, ai, um selinho. É um beijo que vai demorando, vai demorando. Pois A é. respiração vai ficando ofegante deles, eles continuam no beijo. Uhum. Sim. Vai Eu, deixando eu- todo mundo ali em volta que tá assistindo ele se beijando por muito tempo desconfortável com a situação. Sim. sim, sim. E, tipo, é, foi muito doido, porque meio que, pelo menos no caso, eu acho que no meu caso, de fazer teatro e tudo mais, tava uma parada conflitante. Eu senti um conflito entre o meu eu ator, meu eu artista, e o meu eu pessoa do dia a dia. Porque a pessoa do dia a dia tava, meu Deus, o que tá acontecendo aqui na minha frente? E o meu eu ator aí, é um beijo, velho. Caraca, que poggers esse beijão. Bem isso. Bem pobres. Tava esse conflito entre minhas duas metades do cérebro ali. Uhum. Ah, bom. E vamos falar do final, né? A finalização da peça, que eles pegaram as duas maiores escadas de madeira, eles levaram pra fora, eles saíram do palco, levaram tipo pra parte externa. E na No parte, estacionamento. tipo, no estacionamento, e aí eles acenderam as escadas tinham LEDs colocadas que a gente até Sim. então não tinha percebido. Inclusive, quando eu assisti, eu inclusive subi uma das escadas, eu me apoiei em uma dessas escadas, eu fiquei assistindo num dos trechos que eles deixavam que a gente usasse né, que a plateia ficasse nos espaços das escadas. Eu inclusive subi em uma dessas escadas e eu não percebi. Eu não percebi que tinha um botão na escada, eu não percebi que tinha luzes na escada. Eu também não. E no final os dois levaram as duas escadas para fora, eles subiram até o topo das escadas. Inclusive, um ponto interessante: o Giovanni, que era o ator anão, ele conseguiu subir na maior escada. Ele tipo, foi E até ele o fez topo isso da maior várias das escadas, e ele fez isso duas vezes, se eu não me engano. Ele fez isso. Acho que ele fez isso durante o trajeto duas vezes e fez isso no final também. Pois é. Mas o que vocês dizem sobre essa parte das escadas acenderem? Deles, tipo, ligarem as escadas? Alguém parou pra pensar na simbologia, segundo o Thompson? Uma escada que acende? O que isso... O que a gente pensa? Escada que acende! Ascensão! Eu acho que Isso! pode, então. Exato! Pode estar muito bom. relacionado com ascender aos céus. Você está atingindo um novo ponto da sua vida. Algo que para um anão é algo bem impressionante, mas pra gente, na nossa outra simbologia, é algo que pensa, nossa, estou num outro plano astral agora pra gente. O fim de um ciclo, o começo de outro, né? Não, Você está acendendo. eu peguei a mesma do Alan, eu peguei de ascender, de erguer, de subir. Literalmente foi bom. ascensão. O conceito de subir, de transcender em si. Que. Caraca, que legal. Que legal, eu não tinha percebido isso, mas foi tipo um. Foi tipo um plot twist que chegou atrasado na minha cabeça. Uhum. E, voltando pro que o André tinha comentado, é uma peça muito bestiana em si. Porque muitas das vezes, praticamente sempre que eles estavam fazendo alguma ação específica, eles comentavam sobre a ação que eles estavam fazendo. Eles podiam comentar antes, durante eles realizando a ação, ou até depois que eles já fizeram a ação. E tinha muito essa troca
Eu não lembro se tinha troca pra personagem, mas eu lembro que tinha troca de ator pra narrador. Então, isso é um ponto interessante. Eu cheguei a estudar um pouquinho mais profundamente o Brecht, né? Eu fiz uma aula na disciplina de Outras Poéticas sobre o Brecht. E isso é uma coisa que eu parei para pensar. Nesse ponto, eu acredito que eles não. Eles fizeram a diferenciação de ator-personagem. Então, tipo assim, tinha momentos, por exemplo, no solo que a Lívia fez com a escada dobrável e a escada de alumínio, ela tinha um personagem, mas o personagem ao mesmo tempo era uma representação dela mesma, mas não era exatamente a atriz. Ah, Então isso então era a atriz interpretando ela mesma. é por aí. Não, não exatamente, mas é. Sim. A explicação curta é sim. Ah, beleza, beleza. Bom, Mas foi bem. O quê? uhum. Quem quer comentar? Exato. Eu ia pegar. Mas alguém tem alguma crítica Uma cultural adição? para fazer sobre a peça? Eu tenho, assim, na maneira como eles trabalham muitas coisas sociais, né? Tipo, eles sempre chegam perto, vão perguntando. Essa questão do olhar e você descrever é uma coisa que ali todo mundo comentou de boas, né? Comentou a roupa, comentou a aparência. Sim. Mas o como esse olhar, esse descrever, às vezes é prejudicial, às vezes é uma coisa ruim, né? E como eles também trabalham coisas sociais, tipo, eles falando frases, ditos populares, e o próprio público completava. Eles falavam a metade, o público completava o resto. Mesmo a gente nunca se conhecendo ali, é, não convivendo com aquelas pessoas, a gente tinha algo em comum, que é conhecer aquele dito, ou conhecer um refrão de música, como eles citaram. E eu acho assim muito engraçado como essas coisas culturais, sociais, de alguma forma, deixam as pessoas unidas mesmo não se conhecendo. Uhum. E Uhum. entra um outro aspecto também de que, ok, pra gente de teatro é normal. É normal, não no quesito de normal e anormal. A gente tá acostumado com isso. Mas eu não sei quantas pessoas lá, tipo, são público geral, eu sei que tinha alguns artistas, mas essa questão de você olhar pra outra pessoa, de literalmente você olhar pra outra pessoa, assim, você algo que acho que hoje em dia não é tão comum entre o pessoal. Você olhar pro rosto de alguém, olhar pro rosto, pro cabelo, para as roupas em si. E lá, tipo, quando você ia descrever, você tinha que olhar para aquela pessoa e descrever ela, sem saber quem ela é, sem saber de onde ela veio, você tinha que olhar para ela e descrever ela e o que ela estava vestindo, o que ela estava usando. E todo esse jogo mesmo de simplesmente olhar para uma pessoa que parece que é algo tão incomum hoje em dia. Eu achei legal também a parte disso que você tá falando, de pontos de vista, de visões. Que, por exemplo, você descreveu uma pessoa de uma forma, mas eu podia acabar vendo outra coisa completamente diferente. Seja uma coisa Uhum. mais simples, seja uma coisa mais complexa. Por exemplo, teve em algum momento, eu não sei quem que foi, não sei se foi algum de nós, Hum. que tava analisando um rapaz que estava do outro lado e falou, ele tá com uma calça verde. Pra mim aquilo não era verde, pra mim aquilo lá era acho que preto ou cinza. Aí eu fiquei pensando, ué, mas por que ele falou preto? Por que ele falou verde? Isso é preto. Aí depois eu fiquei pensando, não, mas talvez a pessoa entenda isso de uma outra forma. Depois eu fiquei analisando tudo que as pessoas falavam e tiveram várias coisas, vários detalhes menorzinhos assim, tipo a cor da roupa, a cor do cabelo, ou uma coisa que deixava de mencionar para mencionar outra, por exemplo, essa pessoa tá com uma mochila nas costas, mas não mencionou que a pessoa tava com um sapato com uma cor mais gritante. Entendeu? Pois é. Então, uma coisa que eu trocaria
mencionaria uma, mas não mencionaria outra. Então sempre os pontos de vista vão se complementando um ao outro. Uhum. E Bom, outra coisa, é, os atores. pessoal, Oi? atingimos a marca de meia hora. Nossa senhora! Vamos Ou então vamos seguir ou encerrar vamos... aqui então. Então vamos encerrar Vamos esse encerrar. papo Poggers. Vamos lá. Mas antes de Espera aí. encerrarmos, Sim, poderíamos... resta a grande dúvida: O veredito. Poggers ou paia? Para dar uma breve explicação, Poggers significa uma coisa boa, uma coisa que foi interessante, foi divertida, foi intrigante, foi bem feita. E paia significa o contrário, significa uma coisa que foi ruinzinha, foi medíocre, foi decepcionante. Vamos começar. John, Poggers ou paia? Poggers. Alan, Poggers ou paia? Poggers. Marco, Poggers ou paia? Poggers. Matheus, Poggers ou paia? Poggers. Muito bem. É Poggers ou paia? Poggers, definitivamente. Então esse espetáculo é Poggers. Poggers. E assim Sensacional. encerramos esse incrível bate-papo do Papo Poggers. É isso. Muito Até uma obrigado. próxima, galera. Até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Poggers.